Meus amados irmãos, com muita alegria, eu quero assim saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos sauda é o pastor Claudemir Galvão. Eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo para o Mundo. A nossa sede fica na rua Monte Plano, número 1310, na Vila Margarida, na cidade de São Vicente. Quero, através deste vídeo, trazer a seguinte mensagem. Quero falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Estarei falando um pouco de escatologia, ok? Então, damos início a esta palavra, dando início à leitura da palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 1 e diante, que nos diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isso? Em verdade eu vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Meus irmãos, diante desta palavra, nós damos início a este estudo. Como eu já disse aos irmãos, nós estaremos falando um pouco sobre escatologia, falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aqui, diante desta palavra, nós vemos aqui uma das maiores profecias, ao qual nos fala a respeito da vinda de Jesus. Nós vemos que os discípulos, todos eles empolgados com a estrutura do templo, dá a entender que parece que os discípulos pensavam que Cristo iria montar o seu reino sobre a terra. Mas, acredito eu, como Jesus sempre falou a verdade, naquele momento Jesus dá aos seus discípulos uma revelação tremenda. Tanto que diante desta revelação, alguns ficam até mesmo escandalizados. Tanto que Jesus, aqui no versículo 4, ele fala: Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Então Jesus estava dizendo algo muito profundo aos seus discípulos. Jesus estava falando sobre o arrebatamento do Senhor. Tanto que quando Jesus morreu, a palavra do Senhor nos fala que Jesus morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. Após ele ter ressuscitado dentre os mortos, nós vemos que os discípulos estavam todos preocupados, tristes. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, Jesus chega aos seus discípulos e fala assim: Não se turbe o vosso coração. Quer dizer, ele estava dizendo, em outras palavras, não fique triste. Creia em Deus. Creia também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou vos preparar o lugar. E se eu vou vos preparar um lugar, eu virei outra vez, para que onde eu esteja, vós também possam estar. Está entendendo, meus irmãos? Então Jesus falou aos discípulos, para que eles não viessem ficar tristes, que ele foi pessoalmente nos preparar um lugar. E o mais importante, Jesus, ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Por isso que o nosso Senhor falou aos discípulos: acautelai-vos, quer dizer, estais atento, para que ninguém sejam enganados. Aí os discípulos falaram: Senhor, então nós devemos parar de trabalhar,
subir ao monte, só viver uma vida de oração e orar. Jesus, naquele momento, irmãos, ele fala: olha, vocês querem sinais? Então eu vos digo, quando a minha vinda estiver próxima, eu daria alguns sinais. Nós vemos aqui, irmãos, no versículo 6, nesse mesmo livro, no versículo 5, o que o Senhor Jesus fala. É o maior profeta, irmãos, né? É Jesus. Ele disse: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Meus irmãos, dentro desse versículo, nós vemos aqui que essa profecia já se cumpriu, né? Quantos falsos cristos já não surgiram, né? Pessoas, né, se passando como Cristo, o anticristo, podemos dizer assim, dizendo que é Cristo. E o que é mais incrível, meus amados, essas pessoas estão arrastando multidões, enganando a muita gente. O que é isso, irmãos? É a palavra do Senhor se cumprindo. Agora nós observamos nesse mesmo capítulo, você que tem uma Bíblia que acompanha esse vídeo, pegue a sua Bíblia, para você ver que não é uma palavra minha, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Verso 6 diz assim, ó: ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Está entendendo? Quantas guerras nós estamos ouvindo, né? Hoje nós estamos aqui, no mês de dezembro, hoje é dia 6 de dezembro de 2017, já estamos quase terminando o ano, mas nesse mesmo ano ao qual nós estamos vivendo, quantas notícias de guerras nós temos ouvido aí. Nós vemos aí a Coreia, né, com as suas armas nucleares, né, fazendo seus testes de míssil, ou por que não falar da nação de Israel, que vivem rumores de guerras, os árabes. Meus amados, tudo está se cumprindo. Nós estamos vivendo, eu não vou dizer, como disse o apóstolo João, a última hora. O apóstolo João nos deixa uma carta dizendo: filhinhos, já é a última hora. Hoje, se Deus tiver que levantar um profeta, eu creio que a mensagem vai ser essa: filhinhos, estamos vivendo os últimos segundos aqui na terra. A qualquer momento, meus irmãos, Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Vamos mais à leitura, ó. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Olha aí, irmãos, né? Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. O que mais nós vemos aqui quando fala reino contra reino, irmãos? São os nossos governos, né? Governos sendo quebrados, rebeliões, né? Terrível, gente. Realmente tudo isso está se cumprindo. E diz mais, ó, versículo 10, melhor, versículo 8. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Então, verso 9, hão de entregar para seres atormentado, matando-se-ão uns aos outros. Sereis odiado por todas a gente, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muito. Outra profecia aqui que tem se cumprido. Quantos falsos mestres,
quantos falsos profetas, e a Bíblia fala aqui claramente, enganarão a muitos. Felizmente, irmãos, tudo isso está se cumprindo. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Meus irmãos, tudo isso tem acontecido. O verso 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, e então virá o fim. E o mais interessante, irmãos, é o versículo 14, que diz assim, que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo. Em toda a história, em toda a era cristã, nunca se houve tanta facilidade para pregar o evangelho. Daqui um exemplo. Estou aqui fazendo um vídeo. Nós vamos estar postando esse vídeo no YouTube. Esse vídeo automaticamente ele vai circular o mundo inteiro. Aonde houver internet, a pessoa tem como acessar e ouvir esta mensagem. Meus irmãos, nós estamos falando de uma profecia que muito mais de 2000 anos atrás se cumpriu. Até mesmo nesses países considerados comunistas, países que até então não se tinham a liberdade de anunciar o evangelho de Cristo. Hoje este evangelho tem chegado. Países que também não podiam entrar o evangelho, mas através das guerras, quando aquele país pede uma ajuda de pessoas de fora, de outras nações, junto com aqueles médicos, com aquelas pessoas que são contratadas para poderem levantar aquele país, ali vão enviados missionários. E o evangelho de Cristo tem sido anunciado. Recentemente, nós vimos aí no início deste ano de 2017, podemos dizer, em rede nacional, homens missionários que foram levados à Síria, que ali, meus irmãos, descobriram que eles estavam anunciando o evangelho de Cristo, foram mortos. Eles fizeram questão de fuzilar aquelas pessoas e matarem. Mas o que eles não imaginavam, que através da morte, aleluia, daqueles missionários, o evangelho de Cristo também estava chegando na Síria. Temos notícia, sim, de muitos sírios que estão se convertendo ao evangelho de Cristo. Porque a palavra de Deus, meu irmão, ela tem que se cumprir. Jesus falou, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, então virá o fim. Então Jesus falou, o fim se refere aqui, irmãos, ao arrebatamento. Porque antes, podemos dizer assim, da grande tribulação, antes de se manifestar os cavaleiros do Apocalipse, a primeira coisa que tem que acontecer, meus irmãos, que é a maior prova, é o arrebatamento da igreja. Jesus também, nesse mesmo capítulo de Mateus, mas lá no versículo 36, Jesus aqui, ele nos dá uma outra alerta, ele nos dá um outro sinal. Diz assim, verso 36 de Mateus, capítulo 24. Porém, naquele dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, davam-se casamento. Aleluia. Até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até que venha o dilúvio, os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e um deixado. Estando dois moendo no moinho,
será levado um e deixado outro. Vigiai, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considere isso. Se um pai de família soubesse, ao qual vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixasse que a sua casa fosse roubada na sua casa. Por isso estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir em hora que ninguém possa imaginar. Está entendendo, irmãos? Aqui Jesus está falando a respeito do arrebatamento. Como Jesus muitas das vezes falava muito por parábola, ele fazia comparações para que o povo pudesse entender. Porque, meus irmãos, o evangelho de Cristo era um evangelho simples. Hoje eu me preocupo, irmãos, com muitos doutores, que se dizem doutores do evangelho, tão preocupados em falar palavras tão difíceis ao povo, que muitas das vezes a pessoa não entende o que está sendo falado. Mas Jesus, quando ele pregava, ele era simples na sua mensagem. Por isso que ele usou aqui esta ilustração, comparando como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Aqui Jesus está falando claramente, meus irmãos. Quem já estudou um pouco de escatologia sabe. Jesus está falando aqui claramente sobre o arrebatamento da igreja. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, um será levado, o outro irá ficar. Estando dois no moinho, um irá e outro ficará. Quer dizer o que esta palavra, irmãos? Que nem todo mundo que está na igreja vai subir no arrebatamento da igreja. Porque Jesus ele vai buscar um povo santo, lavado, remido no teu sangue. Por isso que Jesus falou, vigiai. Vigiai, porque não sabia que hora de vir o vosso Senhor. Ele falou aqui, eu vou vir como um ladrão, quando ninguém estiver esperando. Meus amados, há muitas referências bíblicas aqui, que nos mostra que a vinda do Senhor está mais perto do que possamos imaginar. Nossa, se eu fosse aqui folhear a Bíblia, não só no Novo Testamento, meu amigo, mas no próprio Antigo Testamento, nós vemos profecias que hoje já se cumpriu. Ao meu modo de ver aqui, de entender pelo um pouco que eu conheço da palavra de Deus, sabe o que eu acredito, meus irmãos? Que os anjos do Senhor, lá no céu, já estão todos eles de pé, com seus instrumentos na mão, para poder tocar as trombetas. Só estão esperando a ordem do Messias, dizendo, toque agora, porque eu vou buscar a minha igreja que eu comprei com o meu sangue derramado na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Te dei aqui, meu querido ouvinte, muitas referências. Talvez você fale, talvez você ainda não esteja convencido com as poucas palavras que eu lhe falei. Mas eu quero te dizer que nesse mesmo livro aqui, ao qual nós acabamos de ler, que é o livro de Mateus, capítulo 24, palavra essa que foi narrada pelo próprio Jesus, que narrou essa profecia. Há uma profecia aqui, irmãos, como eu falo aos irmãos, aqueles irmãos que estudam um pouco mais da Bíblia sobre a escatologia sabem, podemos dizer que 99% de todas essas profecias já se cumpriu. Mas há um versículo aqui muito forte. Você que tem a sua Bíblia pode pegar aí. No versículo 32 do capítulo 24 de Mateus diz assim, ó: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos tornam termo e brotam as suas folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando verdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade eu vos digo,
que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, meu amigo? Talvez você não entendeu. Quando nós olhamos para a palavra aqui, que fala sobre a figueira, nós estamos falando da nação de Israel, meus queridos. Esta figueira, nós podemos dizer assim, que ela já brotou. Com certeza. Representa a nação de Israel. No ano, se não me falha a memória, no ano de 1946, se não me falha a memória, ou é 43 ou 46, Israel, irmãos, foi constituída novamente a nação. Por sinal, né, quando o povo ali da ONU se reuniram, um ministro brasileiro por nome de Oswaldo Aranha, ele assinou esse decreto. A Palestina, ao qual dominava todo aquele território de Israel, neste acordo, neste ano, isso ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, ela cedeu este espaço que representava 20%. Naquele dia, a figueira floresceu. Israel passou a ser novamente uma nação. Agora, o que me chama a atenção, Jesus ele falou assim, que não passaria aquela geração sem que todas essas coisas se cumprissem. Nós bem sabemos, irmãos, que uma geração representa o nosso tempo de vida aqui na Terra. O máximo que um ser humano pode viver hoje é 100 anos. O máximo. Às vezes você vê alguém que chega aí, né, 110, mas dificilmente vê alguém que consegue sobreviver mais. Mas o que eu quero dizer nesta noite, neste momento, você que me ouve aí através desse vídeo, que no dia seguinte, realmente Jesus poderia ter voltado para arrebatar a sua igreja. Quem é que vai ser arrebatado? É uma pergunta que muitos fazem. Uma pergunta, meu querido, até polêmica. Eu confesso, né? É por isso que a Bíblia fala assim, para que nós viemos meditar nas Escrituras de dia e de noite. O próprio Deus falou para Josué. Tem pessoas que são contra o estudo da palavra de Deus. Quem não quer que você estude a palavra de Deus é o diabo. Porque quanto menos conhecimento você tiver da palavra de Deus, meu irmão, com certeza, mais erro você vai ter em sua vida. Mas se você tiver o conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala assim, conhecereis a verdade te libertará. Então eu te aconselho, estuda mesmo a palavra de Deus, dia e noite. Então veja bem o que eu quero lhe dizer. Eu disse aos irmãos, Jesus vai vir buscar a sua igreja. São os cristãos que estão na presença de Deus. Aqueles que estão na comunhão. Aqueles, meu querido, que estão guardando esta palavra, vivendo a palavra. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu querido. O tempo pode ter passado, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. Como aqui diz, passa o céu, passa a terra, mas esta palavra ela não passa. Ela continua a mesma palavra. O que eu quero dizer, pecado sempre foi pecado. Pecado continua sendo pecado. Por isso é importante, cada um de nós temos que nos consertar. Temos que estar na presença de Deus, nos santificando na presença do Senhor. Pode ser quem for. Se não tiver na comunhão, se não tiver na presença de Deus, fazendo o querer de Deus, não sobe no arrebatamento. Eu confesso aos irmãos que quando se falava do arrebatamento da igreja, quantas vezes eu assisti aqueles filmes, né, Deixado para Trás. Aí eu via naquele filme o arrebatamento, né, os crentes subindo no arrebatamento, boa parte dos crentes.
né? E todas as crianças do mundo desaparecendo. Mas quando a gente passa a entender mais a palavra, nós vemos como que é a palavra. Realmente, Jesus vai voltar para arrebatar a igreja, mas só vão subir aqueles que estão na presença de Deus, na comunhão, vivendo a verdade. E quando se fala em criança, isso aqui é uma questão polêmica, que muitos diziam que todas as crianças inocentes iriam subir no arrebatamento. Nós vemos pela palavra de Deus que nem todas as crianças, apenas as crianças da igreja. Estas sim vão subir no arrebatamento. Agora as crianças daqueles que não servem a Deus vão ficar. Mas tem um porém. Se no período após Jesus arrebatou a igreja, esta criança que não pertence à igreja, ela vinha morrer, mas morrendo na sua inocência, com certeza vai ser salva. Mas quando se fala no arrebatamento, é apenas a criança da igreja. Tá ok? Se você tiver alguma dúvida, que eu sei que isso vai criar uma polêmica para muita gente, eu faço até questão, nesta mensagem, eu deixo o meu telefone, você pode me ligar. O DDD, aqui no Brasil, é 13 78 06 02 71. Se você tiver alguma dúvida referente ao que eu estou falando aqui neste momento, através desse vídeo, você tem toda a liberdade de me ligar. Eu vou procurar te explicar melhor esta palavra, ok? Então você fique ciente que as crianças que vão subir é as crianças da igreja. Por isso que nessa palavra nós lemos aqui, ó, assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Porque se as crianças, veja bem, inocentes do mundo, fossem subir no arrebatamento, Deus também iria, melhor dizendo, salvar as crianças no dia do dilúvio. Eu não quero dizer, meus irmãos, que as crianças do dilúvio não foram para o céu, não receberam salvação, as inocentes? Sim, né? Com certeza, porque elas eram inocentes. Mas nós vamos pelo que está na palavra. Só vão subir as crianças da igreja, ok? É por isso que a Bíblia, ela nos adverte. Ensina a criança o caminho que deve andar. Então, um pai e uma mãe, né? Você que está me ouvindo nesse momento, você tem a sua família que ainda não serve a Deus, procure evangelizar, né? Porque vai ser triste, gente. Nós vemos aqui na palavra que nós lemos que fala, o amor de muitos se esfriaria. Meus irmãos, quantos cristãos que se esfriaram na fé? Quantos que estão levando uma vida cristã mais ou menos? Como alguns dizem, uma vida cristã light. Meus irmãos, nós não estamos em tempo de brincar. A qualquer momento, Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Triste vai ser para aqueles que não subirem no arrebatamento. E uma outra coisa interessante, a respeito do arrebatamento, como, né, muitas pessoas perguntam, o que vai ser com aqueles que não subiram no arrebatamento? Vai haver a segunda chance? Olha aí, é uma coisa para a gente pensar. Eu, recentemente, para a glória do Senhor, nós acabamos aí de nos formar, né? Fizemos um curso de teologia, se formamos para a glória de Deus. Eu até agradeço ao meu, né, o nosso amigo, o professor Daniel, que esteve à frente aí da nosso seminário do IBAD. Deus abençoe a vida dele. Mas quando, especialmente, entrou a matéria de escatologia, eu fiz muitas perguntas, né, irmão? Porque a gente se vê, mesmo sendo pastor, eu me vi a necessidade de eu sentar no banquinho para ouvir a palavra de Deus. Nós não somos o dono da verdade. Então, a cada dia nós estamos aprendendo, né? Eu tinha uma visão, hoje eu tenho essa visão. E diante dessa visão, como eu falei aos irmãos, sobre a segunda chance.
há duas teorias. Então, quer dizer, não está 100% revelado. É por isso que nós temos que estar firme. Porque diante desta teoria, nós não temos a plena certeza que vai haver a segunda chance. Vamos supor que nessa teoria que há a segunda chance para aquele que não subiu no arrebatamento. Isso aí não se prega muito hoje não, meus irmãos. Hoje em dia, nós vemos pregar sobre chaves, campanha da prosperidade, se pregam tantas coisas, mas poucos querem se falar hoje sobre o arrebatamento da igreja. As igrejas precisam se despertar. A igreja precisa falar mais sobre o arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar. A Bíblia fala que naquele dia muitos vão dizer assim: Jesus, em teu nome eu preguei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome curei os enfermos. Jesus vai olhar para muita gente e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito. Essas pessoas são consideradas malditas. Sabe por quê? Porque não ensinaram a verdade. Tem medo de pregar a verdade. Tem medo de pregar contra o pecado. Com medo das ovelhas saírem da igreja. Ovelha que é ovelha, meu querido irmão, jamais vai sair da presença de Deus. Ovelha que é ovelha vai permanecer firme ali. Você vê um exemplo da palavra de Jesus, fala assim, ó, eu sou o bom pastor, né? A palavra do bom pastor, o Senhor fala assim: a sua vara, o seu cajado me consola, a sua vara me corrige. A ovelha quer ser corrigida, então o pastor tem que corrigir a ovelha. E claro, depois ela pega o cajado, traz a ovelha para perto dele e consola a ovelha e fala: minha ovelha, é assim, estou falando assim com você, porque eu lhe amo, amo a tua alma, quero que você vá para o céu. E se a gente não pregar a verdade, meu querido, uma coisa é certa, pode ser ou pode ser quem for, Jesus vai voltar, vai ficar. E vai ser feio para quem vai ficar. Porque aquilo que eu digo aos irmãos, a teoria de segunda chance, haverá ou não haverá? Ó, vamos supor, então, que aqueles que acreditam nessa teoria da segunda chance, né? Qual será o preço para a pessoa, então, poder ter a segunda chance? Meus irmãos, ó, a Bíblia fala claramente: todos pecaram. Por causa do pecado, todos estão destituídos da glória de Deus. Você sabe que no passado, as pessoas às vezes não entendem por que o nosso Deus, né, desde o tempo de Adão, nós vemos na época lá de Abel e Caim, né, Abel, ele fez um sacrifício ao Senhor, pegou seu primogênito, né, sacrificou um animal, quer dizer, era através daquele sangue daquele animal, a pessoa recebia a remissão do seu pecado. Só que o pecado do homem se multiplicou de uma maneira tão grande que um sangue de um animal já não purificava mais pecado. Então teria que haver um sacrifício maior. Deus, então, né, nós vemos essa profecia no livro de Isaías: quem há de ir por mim? Nem os anjos foram capazes de descer à terra para se sacrificar por nós, meu amigo. Nem os anjos. Na terra, Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. Então Deus se desfez da sua glória. É aí que diz a palavra de Deus, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o direito da vida eterna. Meu querido, você que me ouve, Jesus morreu na cruz, através do sangue do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos justificados. Então nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Se nós nos batizarmos, se nós nos comprometemos a guardar a sua palavra, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Através da teoria da segunda chance, após o arrebatamento da igreja, nós podemos então aqui, irmão, damos início ao primeiro selo do Apocalipse, né? Aonde está no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 6. Vamos lá? Apocalipse capítulo 6, versículo 2.
nós vamos à leitura da palavra de Deus, que é importante. Você aqui, juntamente comigo, você que está aí, né? Quando a gente fala um pouco de escatologia, irmãos, né, a gente tem que pregar um pouco com calma para a pessoa entender. Hoje em dia as pessoas querem ver uma pregação, querem ver o obreiro pular, fazer viozinho. Meu irmão, e a pessoa não aprende nada. A palavra é essa, a pessoa tem que aprender para saber o que estamos falando, né? Eu falei aqui, Apocalipse 6, vamos lá? Versículo 2. Vamos à leitura da palavra de Deus. Para você poder entender sobre essa teoria, como eu já te falei, né? Da segunda chance. Vamos lá. Olhei, eis aí. Vamos lá. Olhei, eis aí um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem aí, né? Vamos lá. O versículo 2, meus irmãos, fala sobre o cavalo branco. O que representa esse cavalo branco? Teve pessoas que já pensaram que esse cavalo branco era Jesus, mas não é Jesus. Esse cavalo branco aqui do livro de Apocalipse, capítulo 6, está falando do anticristo. Aqui, meu querido ouvinte, dá-se início à grande tribulação. E a grande tribulação, ela vai durar 7 anos, dividido em 2 etapas. 3 anos e meio de uma falsa paz. É o período que o anticristo vai reinar. Um exemplo. O anticristo, nós entendemos aqui, que assim que ele manifestar a sua presença após o arrebatamento da igreja, alguns até acham que o anticristo já está aí, mas ele ainda não se declarou que é o anticristo, porque ele só vai se declarar que ele é o anticristo após o arrebatamento da igreja, porque isso aqui é a palavra de Deus, né? Nós vemos aí uma coisa interessante, irmãos, na Bélgica, onde fica a sede da União Europeia, né? Teve até um pastor que prega muito sobre escatologia, muitos conhecem ele, que é o pastor Napoleão Falcão. Ao meu modo de ver, né, me identifico muito com esse pastor, prega muito sobre escatologia, e ele teve, em uma ocasião ali na Bélgica, ministrando em algumas igrejas, e ele teve a curiosidade de conhecer esse local, onde é a sede da União Europeia. E esse pastor relata o seguinte, que logo na frente dessa grande estrutura ali, é um galpão muito grande, um ginásio, podemos dizer assim, tem muitas bandeiras. Bandeira de todos os países que estão unidos a esse grupo da União Europeia. Tanto que quando há problemas sérios, aí eles se reúnem lá junto com a ONU. Aí ele observou diversas bandeiras, justamente a minha bandeira do Brasil. Aí ele observou que dentre essas bandeiras havia um mastro. Esse mastro estava vazio. Aí ele ficou curioso com aquilo, foi se informar com as pessoas que ali estavam, entendida. E alguém revelou a ele, dizendo assim, ó, tá vendo esse mastro aí? Está se discutindo, já faz um bom tempo, para que venham se levantar um líder, que venha reger todas estas nações. Assim que esse líder for colocado, vai ser levantada essa bandeira que vai representar esse grupo de nações, né? Então, meus irmãos, nós vemos que o cenário do anticristo já está preparado. Tudo nos leva a crer que ele já está aí, só ainda não se manifestou. E quando nós olhamos para a Bíblia, que falamos aqui do cavalo branco, irmão, fala no início da grande tribulação. Durante esses 3 anos e meio, ele vai tentar, eu acredito assim, irmão, de boa, convencer as pessoas, porque, com certeza, após o arrebatamento da igreja, meus irmãos, vai haver, né, desastres como nunca já houve. Você imagina, carros batendo, desespero, né, das famílias procurando seus entes queridos que sumiu da terra. Nunca se pregou tanto como discos voadores,
né? Alguns dizem, até que mesmo no Brasil, lá em Minas Gerais, em Virgínia, falam que apareceu o ET. Quer dizer, tudo está preparado aí, irmão, para quando Jesus arrebatar a igreja, vamos dizer que foi o ET. Mas aquele que conhece a palavra de Deus sabe que esse negócio de ET é demônio. O que vai acontecer nesse dia, sim, vai ser o arrebatamento da igreja. Aqueles que estavam preparados subiram com Cristo para reinar com Cristo. Aí o anticristo vai tentar dar uma desculpa, convencer o povo, né, durante esse período. Mas quando passar, então, os 3 anos e meio, aí então, meus irmãos, fala a respeito da abertura do segundo selo, né? Que é a manifestação do cavalo vermelho. Nesse mesmo capítulo aqui de Apocalipse 6, o versículo 4, que diz assim, ó: e saiu o outro cavalo, o cavalo vermelho. O que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Sabe o que é isso, meus irmãos? Vou traduzir para vocês isso aqui. Foi-lhe dado a ele o quê? O vermelho fala de sangue, fala de derramamento de sangue. Uma espada. Aquele cristão desviado, aquele que não subiu no arrebatamento da igreja, de repente tinha uma mágoa no coração, de repente tinha um pecado encoberto, eu não sei. Alguma coisa impediu aquela pessoa de subir do arrebatamento da igreja. Quem sabe aquela pessoa não ouviu esse vídeo, mas não se convenceu em se converter e tomar uma posição. Essa pessoa não subiu no arrebatamento. Então essa pessoa vai acreditar então, como muitos acreditam na teoria da segunda chance. Mas nós não podemos afirmar que essa teoria é verdadeira, se há segunda chance. Por quê? Alguns que acreditam na teoria que não há segunda chance, falam que a segunda chance foi no momento que Jesus morreu na cruz. Está entendendo, meus irmãos? Por isso que a pessoa não pode correr o risco de ficar. Alguns levam uma vida relaxadamente, falam, não, se de repente Jesus vir eu ficar, aí eu vou morrer por Jesus. Amém. É um risco seu, livre-arbítrio. Está entendendo? Você tem um livre-arbítrio para decidir o que você quer. Agora, vamos ser sinceros, meu irmão. Quantos que não negam a Cristo hoje por mínimas coisas? Nessa teoria da segunda chance, quando se fala no cavalo vermelho, foi lhe dada uma espada. Vai haver uma perseguição em massa sobre todos os cristãos na terra. Isso é nessa teoria do cavalo vermelho. Os cristãos que não subiram no arrebatamento, aqueles que dizem cristãos, que não querem aceitar o plano do anticristo, porque então vai surgir o quê? A besta. As pessoas vão ter que receber a imagem da besta, né? Que alguns acreditam que é um chip, que pode ser na mão ou na testa. É interessante também que, principalmente nos Estados Unidos, isso já é uma febre. A maioria dos empresários agora estão recebendo chip na mão. Está entendendo? E não precisa mais de documento, CPF, RG, nada. Ali controla todas as contas bancárias, as pessoas têm menos sequestro. Ô, meu amigo, o que é isso? Nós estamos aqui hoje, esse vídeo está sendo gravado hoje aqui. Hoje é dia 6 de dezembro, no ano de 1917. Estamos em dezembro. Estamos aqui quase terminando o ano, né? Eu não sei. De repente, até o tema desse vídeo, Jesus pode voltar para arrebatar a igreja. Mas se põe que Jesus não volte, você vai ouvir o meu vídeo. A questão eu te falo, para você que está me ouvindo agora. Você acha que vale a pena correr esse risco? E se essa teoria estiver errada? Que não haver a segunda chance. Que a segunda chance é através de Cristo. Aí que está, meu querido. Mas, vamos supor, não vai ser fácil, querido. Não vai ser fácil. Você imagina as piores torturas. As pessoas vão ser levadas às prisões. O diabo não vai simplesmente matar.
ele vai judiar. Ele vai torturar as pessoas. Imagina os filhos daqueles que também não subiram. Vão ser torturados. Você imagina a pior tortura, meu querido, porque sabe por quê? Porque o diabo sabe de uma coisa, que o lago de fogo está preparado para ele. E os seus demônios, aqueles anjos que se rebelaram contra Deus, e todos aqueles que os nomes deles não vão estar escritos no livro da vida, vão ser lançados no lago de fogo para sofrer para toda a eternidade. Meu querido, Deus não quer, meu irmão, minha irmã, que ninguém vai para o inferno. Mas se a pessoa preferir, praticar as obras da carne, você vê que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele alertou o povo, a andar em espírito. Eu vou até ler aqui esta palavra, porque uma coisa é certa, livre-arbítrio. Não tem dois termos. Ou você decide a praticar a obra do Espírito, fazer a vontade de Deus, ou fazer a vontade do inimigo. A vontade de Deus, meu querido, é andar no Espírito. Paulo, ele vê que a igreja de Gálatas, está tendo dificuldades, ele escreve uma carta à igreja de Gálatas. Ele alerta o povo de Gálatas. Hoje, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, está me usando aqui, através desta mensagem, você que está me ouvindo este vídeo, te alertar. Ele está voltando. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Após o arrebatamento da igreja, vai vir a grande tribulação. Mas, se você estiver fazendo a obra do Espírito, com certeza, meu irmão, você vai subir no arrebatamento. Agora, se você estiver praticando a obra da carne, vamos lá ver o que Paulo fala à igreja de Gálatas, Está um pouco meio escuro aqui, estou tendo dificuldade para ler, mas vamos lá. Livro de Gálatas, o capítulo 5, versículo, meu Deus, vamos lá, 16 e diante, diz assim: digo, porém, andai em espírito, não cobiceis a concupiscência da carne, porque a carne é cobiça contra o espírito contra a carne. Estes se impõem uns aos outros, para que não faça o que quereis, mas sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque a obra da carne são manifesta, ao qual são, aí você vai ver aqui, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imolações, ira, peleja, dissensões e heresias, inveja, homicídio, bebedice, grotonaria, coisa semelhante a esta, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está dizendo, quem pratica essas obras não vai subir, meu amigo, num arrebatamento da igreja. Não importa se é obreiro, se é pastor, se é missionário, se é missionária, não importa. Se pratica, não é eu que estou dizendo aqui. É a palavra de Deus, diz assim, não herdarão, o reino de Deus. Quer dizer, não subirão no arrebatamento da igreja. Agora vamos ler aqui sobre a obra do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Não mais? Está a Bíblia aqui, Contra estas coisas não há lei, quer dizer, não há condenação. Os que são de Cristo crucificaram a carne
com as suas paixões e com as suas consciências. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se torna novo. É uma nova criatura. O que é ser uma nova criatura? A pessoa larga aquela vida de pecado. E a pessoa é transformada pelo poder do sangue de Jesus. Então, meus irmãos, é isso que eu estou dizendo. Com a manifestação do cavalo vermelho, né? Nós acreditamos aqui, irmãos, que após esses 3 anos e meio, né, vai haver uma perseguição em massa contra os cristãos. Eu digo para você, não vale a pena correr esse risco. A melhor coisa, meu irmão, é você estar firme com Jesus, subir no arrebatamento da igreja. Que ainda que muitos dizem, eu vou lutar, você não sabe o que vai acontecer. Então a melhor coisa que fazer é você estar firme. Vamos lá. Abertura do 3º selo fala aqui do cavalo preto, que na realidade simboliza a fome. Lá mesmo no livro de Apocalipse, nesse mesmo capítulo que nós estamos lendo aqui, versículo 5, vamos à leitura, diz assim, ó. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, né? Vem ver, olhei, eis o cavalo preto. O que estava sobre ele estava assentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifique o azeite e a vinha. Sabe o que vai acontecer aqui, irmãos? Automaticamente, as pessoas, né, vão ter o dinheiro. Mas, após essa abertura deste selo, Deus vai estar derramando as suas pragas sobre a terra. Quando fala aqui de balança, quando fala aqui de azeite, está falando de alimento. As pessoas vão ter, né, créditos, podemos dizer assim, porque aqui no mundo não vai ter mais o dinheiro, a pessoa vai ter o chip ali, né, para poder comprar os seus créditos, mas não vai ter alimento. Vai ser uma tristeza, minha gente. Vai ser uma tribulação terrível, né? Hoje, eu deixo até aqui um alerta. As pessoas têm tanto alimento hoje e desperdiçam. Isso é um pecado, né? Hoje em dia, nossa, tanto desperdício, nem tudo que é colhido no campo chega hoje na mesa do cidadão. Boa parte, podemos dizer assim, que 30% do alimento que é colhido hoje é jogado no nata do lixo. Naquele dia, meu irmão, as pessoas vão ter os seus créditos, né? Como alguns dizem, o seu dinheiro, mas não vai ter alimento suficiente. Vai haver uma fome sobre a terra como nunca houve. Vamos um pouco mais adiante. O 4º selo fala aqui do cavalo amarelo. Simboliza morte. Tudo isso, irmãos, a manifestação desse cavalo amarelo, nós podemos dizer assim, isso aí, irmãos, é consequência, né, do próprio cavalo preto. Como houve fome, irmãos, muitas pessoas vão morrer de fome nessa época. As pessoas vão ficar doentes, né? Então isso é consequência. Quer dizer, isso é apenas o princípio de dores. Vamos lá, né? Cavalo amarelo, versículo 8, o que diz a palavra de Deus aqui. Vamos lá. Olhei, eis aí o cavalo amarelo. O que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. O inferno seguia. Foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, ó, como eu já disse, a consequência,
com fome e com pestes e com feras da terra. Meu Deus! Olha bem, como Deus vai mandar as pragas que vai cair sobre a terra, vai matar, olha bem, irmão, vai matar as plantações. É muito forte, meu Deus, vale a pena a gente ler de novo aqui, ó, né? O que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. O inferno seguia. Foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. É muita gente que vai morrer, né? Consequência da fome, as pestes, as doenças, né? Hoje nós tivemos falar tanto em doenças, as pessoas ficam espantadas, né? Lá na África do Sul, houve um surto de ebola. Quantas pessoas que não morreram em questão de 48 horas? Mas nesta época, irmão, vai haver doenças como nunca já houve, pestes, que a Bíblia fala que a quarta parte da terra vai morrer. Agora eu lhe digo para você que me ouve, meu irmão, meu amigo, vale a pena correr esse risco? De maneira nenhuma. Não vale a pena. Meu irmão, ser cristão hoje, vamos ser real, não é fácil. É por isso que Cristo falou assim, o reino de Deus é tomado à força. Nós somos criticados, nós passamos decepções. Quantas decepções a gente não passa? Eu que o diga, né? Eu como pastor, meu Deus, quantas decepções já não passei, né? Meu Deus, não tem aqui palavras. Tem hora que a gente fala, meu Deus, não dá mais, eu vou ficar num banquinho da igreja, somente dando glória. Vamos ser sinceros, tem hora que dá um desânimo. Como é difícil ser crente, como é difícil ser fiel. Não é fácil. Mas é por isso que o Senhor falou, o reino de Deus é tomado à força. Mas vale a pena a gente sofrer aqui, querido. Vale a pena a gente ter decepções. Vale a pena nós sermos discriminados dentro da sociedade. Muitas vezes nós somos taxados como louco. Mas vamos estar preparados para subir, oh glória, num arrebatamento da igreja. Se hoje está difícil, meus irmãos, servir a Deus, ser fiel, guardar a palavra, meu Deus, eu estou aqui me segurando para não chorar, meus irmãos. Imagina como vai ser, né, para aqueles que não subiram no arrebatamento. O que será daquele que não aceitou a Jesus? Hoje estão preocupados com tanta coisa, né? Estamos na época de dezembro, só estão preocupados aí, a roupa do Natal, a ceia do Natal, do Ano Novo. E as pessoas não estão se preocupando que Jesus está voltando. Tudo vai ficar aqui, meu irmão. Tudo vai ficar. Tudo vai ficar para o anticristo. Para aqueles que não subiram no arrebatamento, vamos estar firmes com Jesus. Vamos ter compromisso. Vamos evangelizar. Jesus falou assim, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. O que nós estamos fazendo para Deus? O que temos fazendo para Jesus? Só queremos pregar dentro das igrejas? Só queremos pregar no púlpito? A seara é grande, meu irmão. Poucos são os ceifeiros, as almas estão aí perecendo. Sem contar aqueles que estão morrendo sem Jesus. Deus vai requerer de cada um de nós. O objetivo dessa mensagem, meu irmão, não é para simplesmente postar mais um vídeo, não. É para alertar o povo de Deus, porque muitas das vezes, uma mensagem como essa, em muitas igrejas, as pessoas já não querem mais ouvir. Mas graças a Deus que aqui no Ministério Cristo para o Mundo ainda temos a liberdade para anunciar esse evangelho que fala sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Jesus, porque se um dia eu não tiver condições de pregar dentro da igreja essa palavra, eu vou comprar uma caixa amplificada e vou pregar nas praças públicas. Enquanto eu tiver condições, eu vou pregar essa palavra, a palavra que liberta, palavra que salva, é a palavra do arrebatamento da igreja. Não podemos apenas falar do céu, temos que falar que o inferno também é real. O céu está preparado para os salvos, sim.
mas o inferno também está preparado para aqueles que não praticarem a obra do Espírito. Então, meus irmãos, o que nós estamos falando aqui sobre esse cavalo, nós estamos falando aqui, meus irmãos, do princípio de dores. O cavalo amarelo que fala de morte. Então é momento da igreja se despertar. Eu vou um pouco mais adiante aqui. É interessante que quando nós olhamos a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 8, o versículo 7 e diante, fala sobre as trombetas do Apocalipse, que nos revela que cairá do céu saraivas de fogo. Isso ainda, irmãos, é só o princípio de dores. Vamos lá, abrir a nossa Bíblia. Apocalipse, capítulo 8. Para os irmãos ver que o negócio é sério. Que a pessoa não pode acreditar nessa teoria que vai haver segunda chance, ainda que há a segunda chance. Será que você vai poder resistir? Essa pessoa vai resistir o período da grande tribulação e não vai negar a Cristo? Coisa séria, vamos lá. Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. Diz assim, ó. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraivas de fogo misturada com sangue e foram lançados na terra, que foi queimada. A sua terça parte queimou, a terça parte das árvores, das ervas verdes foram queimadas. Meus irmãos, se eu falei aqui nessa introdução dos 4 cavaleiros do Apocalipse, eu falei do anticristo, do cavalo vermelho, né, que simboliza sangue, onde os crentes vão ser perseguidos. Eu falei do cavalo preto, que simboliza a fome, onde vai haver uma fome. No cavalo amarelo, que fala também de morte, que vai haver morte por pestes, doenças, né? Meu Deus. Agora, quando nós lemos aqui Apocalipse, capítulo 8, versículo 7, fala que vai cair saraiva de fogo do céu. Sabe que isso é bola de fogo? Quer dizer, é Deus derramando o seu cálice da sua ira sobre a terra. Aqueles que receberam a imagem da besta, aqueles que não renunciaram ao anticristo, vão ser atormentados, meus irmãos, com as pragas, né? Então, tá aí um alerta para os irmãos. Quando nós vemos o versículo 8, olha o que diz aqui. Montanhas em chama, a consequência, né? Vamos ler aqui, versículo 8. Está na Bíblia aqui, meus irmãos. Mas hoje em dia nós vivemos uma realidade que as pessoas, em vez de pegar essa Bíblia linda, maravilhosa, hoje ficam assim, ó. Mas não é na Bíblia. Fica aí nas redes sociais, no celular, no tal do WhatsApp, né? Se gastam tanto tempo nas redes sociais, mas não querem pegar a Bíblia. Isso aqui é só você folhear a Bíblia. Está aqui, ó, a Bíblia. Livro de Apocalipse. É a realidade, né? Vamos lá, ó, versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta. Foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Está entendendo, irmão? Olha aqui. Forte demais. Lançou no mar uma coisa como um grande monte. É como se fosse uma espécie de um monte. Vai cair sobre o mar. Como nesse período, até então, não vai haver muito alimento, alguns vão tentar sobreviver através da pesca. Então aqui fala, irmão,
que os seres marinhos, os peixes, vão morrer. Então não vai ter como a pessoa poder pegar o peixe no mar. Então automaticamente é mais tristeza, é mais sofrimento, né? Aí nós vamos ver aqui a terceira trombeta. Está no versículo 10 do mesmo capítulo 8 de Apocalipse, versículo 11. Vamos lá, ver o que diz, ó. O terceiro anjo tocou, né? Tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardente, como uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes de água. E o nome dessa estrela era Abesinto. E a terça parte das águas tornaram Abesinto. Muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Quer dizer, toda a água potável. Meu Deus, eu fico imaginando hoje, irmãos. Ano passado, no início do ano de 2017, podemos dizer assim, aliás, no início do ano de 2016, né, principalmente no nosso estado de São Paulo, onde a gente mora, nossa, o pessoal de São Paulo sofreu muito. O pessoal já estava preocupado porque não havia água potável, né? Não chovia, não havia água potável. Resumindo, nosso país hoje já não tem tanta água potável, né? Por causa de tamanha, hoje se tornou tão grande a nossa população. A palavra de Deus fala aqui, conforme nós lemos aqui, irmãos, que vai cair, né? Aqui na terceira trombeta fala, né? Esta estrela sobre as fontes e os rios. As pessoas vão morrerem por beberem essa água vai se tornar uma água contaminada. As pessoas vão ter sede, vão procurar aquela fonte para beber, vão morrerem. Meu Deus, né? Eu estou aqui, ó, glorificando a Deus, irmão, trazendo essa mensagem, podendo aqui, ó, que coisa maravilhosa, né? Beber essa água saudável, né? Poder glorificar a Deus, coisa boa, né? Poder beber essa água para a gente poder nos hidratar naquele dia, meu irmão. Isso aqui, ó, um copinho de água vai valer mais do que ouro, porque não vai ter. A pessoa vive um tempo sem alimento, mas sem água ninguém vive. Eu pergunto aqui mais uma vez, vale a pena? Correr o risco? Né? Porque até então aquilo que eu falo é uma teoria. Alguns dizem que vai haver a segunda chance, mas quem garante? A melhor coisa que podemos fazer, meus irmãos, é estar preparado, vigiar, colocar a nossa casa em ordem. Por isso Jesus falou, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e farei morar. Jesus está batendo hoje na porta do teu coração. Abre a porta do seu coração. Deixa Cristo morar dentro do teu coração, meu irmão. Porque o negócio é sério. Eu estou aqui apenas dando uma introdução. Tem muita coisa aqui, né? Que a gente pode falar no decorrer desta mensagem. Mas é apenas uma introdução. Eu já estou aqui apavorado, gente. Que vai ser terrível esse dia. O dia da ira de Deus. O dia que Deus vai mandar as suas pragas sobre a terra. Vamos estar firme. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar agora aqui sobre a 4 trombeta, que fala o sol vai ser ferido, né? Está lá no livro também de Apocalipse, capítulo 8, versículo 12 e diante, diz assim, ó. E o 4º anjo tocou a trombeta. Foi ferido a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Meu Deus, as pessoas vão estar vivendo, traduzindo, no dia como à noite. Vai haver mais trevas do que dia. Terça parte.
vai haver apenas uma parte, né, do tempo. Poucas horas de luz. Gente, vocês imaginam, né? Automaticamente com as pragas que vai haver. Ó, nós falamos aqui da água, vai haver seca, né? Hoje a nossa energia vem da própria água. Então nós vamos ter essa luz à noite brilhando. Meu Deus, não tem aqui como imaginar como vai ser o sofrimento dos habitantes da terra, gente. É terrível. Hoje em dia muitos não querem pregar o Apocalipse porque tem medo. Felizmente, né? Mas eu louvo a Deus, irmãos, até vou revelar aos irmãos aqui, louvo a Deus pela vida da minha mãe, uma missionária Crélia, né? Eu confesso que era uma criança assim, muito abençoada, como dizem os mais velhos, muito arteira. Aí para mim dormir, minha mãe ficava lendo o livro de Apocalipse. Filhinho, olha aí, meu filho, tá na Bíblia, tem que ficar firme, né? Meu Deus, parecia um filme de terror, irmão, né? Na época eu não entendia, mas hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho um pouco de facilidade para entender um pouco do que está na Bíblia. Porque eu cresci ouvindo o Apocalipse. Então a palavra tem que ser pregada antes se pregava. Hoje, só a misericórdia. Então o sol vai ser ferido. As pessoas vão estar andando de dia como fosse à noite, né? Automaticamente a consequência é mais doença. Vamos lá. Quinta trombeta do Apocalipse. Nós vamos ver essa referência, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 9, vamos ver o que diz. Versículo 5 e o versículo 6. Olha aí. É isso mesmo. Apocalipse 9, versículos 5 e 6. Diz assim. E foi-lhe permitido, não que os matasse, mas por 5 meses os atormentasse. Os seus tormentos eram semelhantes ao tormento de escorpião, quando fere os homens. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Oh, glória! Tremendo, viu? Está entendendo, irmãos? As pessoas né? Eu vou ler o versículo 4 para ficar mais fácil, que os irmãos entenderem. Diz assim, ó. Foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem às árvores alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido, não que os matasse, mas que por 5 meses atormentasses, né? O seu tormento era semelhante ao tormento de mordida de escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá dele. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao cavalo aparelhado para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas, semelhante ao ouro. O seu rosto era como o rosto de homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, a palavra do Senhor fala aqui, irmãos, que as pessoas serão atormentadas nesse período. De uma maneira tão terrível que as pessoas vão tentar se matar. Mas, como eu li aqui, irmãos, num período de 150 dias ou 5 meses, né? Essas pessoas não vão morrer.
vão se triplicar o sofrimento. As pessoas vão ser atormentadas. Eu acredito, irmão, por demônios, né? Que as pessoas vão tentar se matar, vão subir nos altos dos prédios para tentar se jogar. As pessoas vão correr na frente de um carro, vão tomar veneno, vão fazer de tudo para se matar. Mas a Bíblia fala aqui que com a manifestação da quinta trombeta, essas pessoas não vão morrer, vão ser atormentadas. Meu Deus, o negócio é sério. Chega, ó, estou aqui, meu irmão, até suando. Isso mexe até com o nosso sistema nervoso, né? Como vai ser? Eu particularmente espero, né? Digo isso de todo o meu coração, estar preparado nesse dia, subir no arrebatamento da igreja, para não passar por esse período da grande tribulação, que vai ser triste. Mas ainda eu falo, é só o princípio de dores. Pior ainda, irmãos, tá para vir, né? Justamente como a sexta trombeta. Meu Deus. No mesmo livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 14 e 18, eu me lembro que uma vez eu trouxe uma mensagem como essa uma igreja tinha muitos jovens, por sinal. E quando eu entrei naquela igreja, eu falei, meu Deus, como que eu vou ministrar a palavra aqui? E justamente naquela igreja Deus tinha me dado essa palavra, né? E aquele pessoal conversando, tirando fotos toda hora. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou me concentrar aqui para trazer a palavra? Mas quando começamos a falar aqui, essa palavra, irmãos, eu nem precisei falar, irmão, desliga o celular, para de falar, um a um foi desligando o celular, as pessoas ficaram atentas, ouvindo a palavra de Deus. Criou um temor, irmãos. Hoje em dia as pessoas têm medo de pregar a palavra, mas se a pessoa quer ter uma igreja abençoada, uma igreja sarada, tem que pregar a palavra. Com certeza as pessoas vão ouvir e vai criar no coração das pessoas um temor. As pessoas precisam saber da verdade, porque a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos à leitura? Apocalipse 9, versículo 14 ao versículo 18. Diz assim, a qual, deixa eu conferir se é isso mesmo, é isso mesmo, ao qual dizia o sexto anjo, que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Você está pensando que isso aqui é anjinho do bem? Meus irmãos, existe, meu Deus, forte, existe 4 demônios. Se você hoje vê esses demônios atormentando-os, porque nós sabemos que o diabo só vem para matar, roubar e destruir, né? Nós vimos esses demônios aí fazendo miséria, levando a pessoa à miséria, levando as pessoas à droga, levando a pessoa à prostituição, trazendo doença. Você se assusta? A Bíblia fala aqui que há 4 anjos, que são anjos do mal, são 4 demônios, que o próprio Deus, irmãos, não permitiu que esses anjos vivem soltos. Ele amarrou esses anjos. Vou ler de novo. Ao qual dizia o sexto anjo, que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e o dia e o mês e o ano, a fim de matar a terça parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. Ouvi o número dele. Assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham a couraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão,
A sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da sua boca. Meu Deus. Tremendo, meus irmãos. Está entendendo? E aquilo que eu estou falando. Existe 4 demônios que estão presos neste rio conhecido como o Rio Eufrates. Neste dia, por um período de tempo, o Senhor Jesus fala que vai soltar esses demônios para atormentar o povo. E a terça parte dos homens, através de fogo e de enxofre, que vai sair fogo e enxofre da boca desses demônios, e vai consumir, meu amigo e minha amiga, a terça parte da terra. Aí eu te pergunto, hein? Você que tem levado uma vida mais ou menos, que acredita nessa teoria da segunda chance. É uma teoria, né? Você acha que você vai resistir? Você acha que essa pessoa vai resistir? Eu espero que você que me ouve, meu irmão, né, suba no arrebatamento da igreja. Eu espero. Mas a palavra de Deus, ela fala, irmãos, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então a teoria, meu irmão, é essa. São poucos que vão subir no arrebatamento da igreja. Porque infelizmente, meu irmão, o mundo tem entrado na igreja. O pecado tem entrado dentro das igrejas. Eu até me lembrei de um hino aqui, que o nosso irmão Vitorino Silva canta. Se eu conseguir achar esse novo, eu vou até cantar para encerrar essa mensagem. Parece que o pecar não é pecado mais. Parece, né, que o errar não é errado mais. Parece tão comum pedir mais um perdão. Daqui a pouco, se eu achar, né, eu vou cantar esse louvor. Meu Deus. Eu confesso, meus irmãos, eu dou até um silêncio aqui nesse momento, para refletir. É por isso que o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja de Coríntios, lá no capítulo 11, ele fala: examine o homem a si mesmo. Eu não estou aqui para dizer que eu sou mais santo que você não, meu irmão. Eu estou aqui pessoalmente para me examinar a mim. Eu tenho que ser mais crente. Eu tenho que me converter mais. Essa é a real, irmão, é a palavra de Deus. Porque diante de uma palavra dessa, não tem como a gente criar um temor no nosso coração. Vamos lá. Para mim poder encerrar esse tópico, essa mensagem é uma mensagem muito longa, né? Mas, quem sabe, futuramente eu vou estar fazendo um outro vídeo para dar continuidade. Isso é apenas uma introdução, né, dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas a Bíblia também fala da 7ª trombeta. Nós vemos essa referência no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Nós vamos lá. Versículo 15 ao versículo 19. A 7ª trombeta. Vamos lá. E tocou o 7º anjo a trombeta. Houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor do céu, Cristo. Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus prostrarão sobre o seu rosto e o adorarão, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraste as nações, venham a tua ira, o templo
o tempo dos mortos, para que sejam julgados, o tempo de deres o galardão aos profetas, aos teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, o tempo de destruíres os que destrói a terra. Abriu-se o céu, o templo de Deus. A arca do seu concerto foi vista no seu templo. Houve relâmpago, voz de trovões, terremotos em grandes saraivas. Aqui fala das 7 trombetas do Apocalipse. A consequência, fala de relâmpagos como nunca se viu. Vozes de trovões, terremotos em vários lugares, como nunca houve. Saraivas de fogo caindo do céu. Isso ainda é o princípio de dores. Eu falei aqui aos nossos irmãos